Podem tomar os vossos assentos. Eu peço à amada igreja que abra no livro de Lucas, no seu capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, e no seu versículo de número 11. Eu quero agradecer a Jesus Cristo de Nazaré por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar pregando a sua palavra mais uma vez. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado somente a Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer ao meu pastor Natanael, pastor Daniel Lino, por ter me dado a oportunidade de estar pregando a palavra, o pastor Edson, que foi o canal. Que Deus continue abençoando vocês todos. Quero agradecer a minha esposa também, que sempre me acompanha, sempre está comigo. Que Deus continue te abençoando também, minha esposa, irmã Érica. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer que Jesus ele vai sair da cidade de Cafarnaum, e ele cura ali o servo do centurião. E ele vai entrar na cidade de Naim, como nós bem lemos aqui. Só o que me chamou a atenção foi que quando Jesus ele vai entrar na cidade chamada Naim, Jesus ele está indo em primeiro lugar. Era uma marcha para entrar dentro daquela cidade. Só o que me chamou a atenção é que Jesus ele estava em primeiro lugar, entrando para dentro da cidade. Depois de Jesus, vinha os seus discípulos. E depois dos seus discípulos, vinha uma grande multidão. E o Espírito Santo me deu uma revelação, falando que Jesus, ele tem que ser o primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Neste tempo de pandemia, talvez você colocou Jesus Cristo no último lugar, ou no terceiro lugar, mas Jesus ele continua sendo digno do primeiro lugar. Ele continua sendo digno do primeiro lugar. Apocalipse disse que ele é o princípio, o primeiro, e o fim, o alfa, primeiro, e o ômega. Jesus ele tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Jesus ele tem que ser o primeiro lugar na minha vida. Ei, igreja da sede, Deus está mandando eu te dizer, neste tempo de pandemia,
escolha, qual é a primeira opção que você está tomando? Qual é a tua primeira opção? A marcha vai seguindo, Jesus vai entrando na cidade em primeiro lugar, depois vem os discípulos. Talvez Jesus está em segundo lugar no teu casamento, na tua casa, mas Jesus, ele veio nesta noite, me trouxe aqui para entregar uma palavra para você. Jesus quer tomar o lugar de honra, é o primeiro lugar. É a primeira opção, é a primeira escolha. Jesus, ele vai entrando em primeiro lugar. E no decorrer do texto, nós vamos entender o porquê Jesus, ele merece o primeiro lugar. O porquê Jesus, ele é digno do primeiro lugar. O porquê Jesus, ele é poderoso para estar em primeiro lugar. Porque quando ele está entrando na cidade chamada Naim, ele vai se deparar com um defunto. Se é eu, o Wanderson, em primeiro lugar, e eu me deparo com um defunto morto, eu passo direto, olho para a mãe e falo, coitada, e o defunto vai continuar morto. Eu em primeiro lugar. Mas como que era Jesus Cristo que estava indo em primeiro lugar, na primeira opção, ele vai se deparar com o defunto, vai olhar para a mulher e falar, mulher, não chore mais, cessou o choro. Aqui está quem está em primeiro lugar. Nesta noite Deus está falando para você, mulher, cessou o choro nesta noite, cessou o choro. Salmos no capítulo de número 30, no verso 5 vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ei, nesta noite de sexta-feira, Jesus está falando para a igreja sede, cessou o choro nesta noite está cessado o choro. Olha a diferença, como é bom você pôr Jesus em primeiro. Se era eu que fosse em primeiro na marcha, como discípulo, eu ia falar, morreu, está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas como é o Nazareno, mas como é o poderoso, ele olha para a mulher e fala, mulher, não chores, porque eu vou resolver o problema. Mulher, não chores, porque eu tenho a solução da tua casa. Mulher, cessou o choro, porque eu estou no controle de todas as coisas. Glórias ao nome de Jesus. E Jesus, ele vai entrando, como eu fui pregado aqui, em primeiro lugar. E ele se depara com uma multidão vindo, trazendo um defunto, filho único da sua mãe. O interessante é que nós lemos no texto que Jesus, ele entra em primeiro lugar na cidade de Naim, e os discípulos em segundo lugar, e a multidão em terceiro, entrando para dentro da cidade. Mas está saindo da cidade um defunto e uma grande multidão seguindo o defunto. Meu Deus do céu, eu vou entregar. Tem crente que está seguindo o defunto na pandemia, tem crente que está seguindo o defunto, mas Deus me trouxe aqui para te falar, corta o defunto do teu Facebook, corta o defunto do teu WhatsApp, corta o defunto, corta. Deus está mandando cortar o defunto, porque a multidão que estava seguindo o defunto, estava indo para o cemitério, e no cemitério não tem vivo, só tem coisa morta. Ei, você, tá, oh meu Deus do céu, quando Deus falou isso comigo, eu já fui na lista do meu telefone, deixa eu ver se tem defunto que eu vou cortar, deixa eu começar a viver esta palavra. Ei, Deus não te chamou para andar com morto, Deus te chamou para andar com vivo. Talvez nesta pandemia, você na tua casa, tá vendo rede social, tá vendo as mídias social, que é defunto, não edifica em nada, tá tirando a tua fé. Você fica o dia inteiro na televisão, assistindo o defunto, e a tua fé está indo lá para baixo. Meu Deus está falando, corta o defunto, corta o defunto, corta o defunto, que tua fé está diminuindo, corta o defunto, porque a tua fé está diminuindo. É incrível o texto que vai nos dizer, tem uma multidão seguindo Jesus, e tem uma multidão seguindo o defunto. Meu Deus do céu, Deus nos chamou para andar com crente vivo,
para andar com crente que ora, crente que lê a Bíblia, crente que se consagra. Ei, na tua casa, tira o defunto da tua casa, tira o defunto, oh meu Deus do céu, eu quero sair desse tópico, mas meu papai não deixa. Tira o defunto, está na hora de olhar para o telefone e fazer uma seleção para ver quem está vivo e quem está morto. Corta o defunto, corta o defunto da tua casa. Meu irmão, muitas vezes a gente fica nesse tempo de pandemia se alimentando de coisas mortas, de coisa que não edifica a nossa vida. Em vez de aumentar a nossa fé, elas nos colocam mais para baixo. Em vez de deixar mais forte, deixa nós mais fraco. Mas nesta noite, Deus está mandando eu te dizer, na tua casa, põe um louvor, lê a Bíblia na tua casa, vai assistir o culto online, para de assistir defunto, para de curtir defunto, porque isso não está aumentando a tua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você vê pregação, tua fé é aumentada. Quanto mais você lê a palavra, tua fé é aumentada. Ei, é tempo de andar com vivo, é tempo de andar com coisas vivas que vêm do céu. Jesus mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, nós temos que selecionar nestes tempos difíceis o que a gente estamos assistindo, o que estão nos transmitindo para nós. E Jesus, ele vai entrando na cidade de Naim. E eu costumo falar nesse texto, quando eu prego, que é 3 milagres de uma vez só. Porque quando Jesus, ele chega na cidade, ele olha para a mãe e fala, o choro acabou. Não chores. Mulher, não chores. O choro acabou. Primeiro milagre. Segundo milagre que ele vai fazer, ele vai tocar no esquife. Então, quem estava indo para o cemitério já não vai mais. Quem estava seguindo o defunto já não vai mais. Quem estava carregando o defunto já não vai mais. Eita, Jesus está tocando no esquife aqui nesta noite, para você não ir para o cemitério. Jesus está fechando cova nesta noite, para você não descer a sepultura. Jesus está, oh meu Jesus de Nazaré. O segundo milagre, Jesus toca no esquife. A multidão que estava indo para o cemitério acompanhando o defunto, já não vai mais. Aí Jesus olha para o menino, o terceiro milagre. Menino, a ti eu te digo. Jovem, a ti eu te digo. Levanta, terceiro milagre. Primeiro, Jesus olha para a mulher e fala, cessou o choro. Segundo, Jesus olha e fala, ó, vocês estão seguindo o defunto, mas a partir de hoje eu vou tocar no esquife e você não vai andar mais com coisa morta, não vai seguir mais coisa morta, não vai curtir mais defunto, não vai andar mais com defunto. Oh, meu Jesus, não vai andar com defunto. O terceiro, Jesus pega o que está morto e fala, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o interessante é que aquele jovem estava morto, já estava tudo acabado. Jesus só dá uma palavra e fala, levanta-te. E quando eu estava lendo este texto, Jesus me deu uma revelação, falando que ele quer a igreja dele assim, ele quer a igreja dele levantada, ele quer a igreja dele de pé. Neste tempo de pandemia, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar deitado, não é tempo de ficar prostrado, é tempo da igreja ficar de pé, é tempo da igreja ficar de pé, é tempo da igreja de Cristo, a igreja que tem a marca do Cordeiro, do sangue de Jesus, ficar de pé, que ele continua sendo o mesmo. Oh meu Deus do céu, Josafá estava enfrentando uma grande batalha.
batalha. Aí Deus vai dar uma resposta: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e ficar de pé e vede o livramento que eu vou te dar. Jesus está descendo aqui agora e falando: eu vou dar livramento para quem está de pé. Você está de pé? Continua de pé. Você está de pé? Continua de pé, porque o Deus de livramento está nesta casa. Nós cantamos o hino da harpa: despertar e acordar. É tempo de despertar e acordar e ficar de pé. Deus quer a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. Ele chegou no jovem que estava, falou: levanta, levanta. Eu quero você de pé. Não te chamei para ficar prostrado. Não te chamei para ficar deitado. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a igreja ficar deitada. Ele morreu na cruz para ter uma igreja de pé. De pé, de pé, de pé. E uma igreja de pé que vive de pé anda na palavra. Uma igreja que vive de pé anda na oração. Uma igreja que vive de pé anda de joelho. Eita Deus do céu. Na Babilônia, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou: quando tocar a harpa, tocar o símbolo, eu quero que todo mundo se prostra, porque é eu que mando na Babilônia. Mas, oh meu Deus do céu, quando tocou o símbolo, tocou a trombeta, tocou tudo, mas a Bíblia vai nos dizer que tinha 3 jovens que continuou de pé. Mesmo com o decreto de morte, os 3 jovens estavam de pé. Meu Deus do céu. Tentaram, oh meu Jesus. Jesus está chamando a igreja. Ei, você que está na tua casa, é tempo de te levantar e ficar de pé. É tempo de você ficar de pé. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus te chamou para andar de pé. Na Babilônia todo mundo se prostrou, mas tinha a igreja de Deus, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não vamos se prostrar, não vamos se, mas está a pandemia, não vamos se prostrar. Nós vamos ficar de pé, de pé, de pé, de pé. Deus quer a igreja dele de pé. Deus quer o círculo de oração de pé. Deus quer o altar dele de pé. Deus quer o pregador de pé. Deus quer a igreja toda de pé. Meu Deus do céu. Em João 5, a Bíblia vai nos dizer que havia um paralítico que havia 38 anos que ele estava prostrado, que ele estava caído. Aí Jesus chega lá no tanque de Betesda e fala: toma a tua cama, levanta e anda. Não te chamei para ficar prostrado. Ei, nesta noite eu não sei o tempo que você ficou prostrado, mas papai me trouxe aqui para dizer: eu quero você de pé. Não te chamei para ficar prostrado, não te chamei para andar para ficar parado. Eu te chamei para ficar de pé. Mas Senhor, meu marido, Jesus está mandando: levanta, toma a tua cama e anda. Mas Senhor, a pandemia está aí. Levanta, toma a tua cama e anda. Mas Senhor, a despensa está vazia. Levanta, toma a tua cama e anda, que quem cuida da tua finança sou eu. Quem cuida da tua despensa sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Quem cuida do seu trabalho sou eu. Meu irmão, nesta noite, Jesus, ele está falando para mim e para a tua vida: para de chorar, que eu cheguei. Você que estava andando, curtindo coisa morta, andando com o morto, assistindo o morto, dando risada com o morto, Jesus está falando: eu estou tocando no teu esquife, não vai mais para o cemitério. Tinha decreto de morte, mas Jesus falou: cheguei e agora vai ter vida. Ele chegou lá no túmulo de Lázaro e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Terceiro, quem estava prostrado, ele falou: levanta-te. Porque Jesus não chamou a igreja para ficar prostrado.
A igreja primitiva foi perseguida, mas continuou de pé. E nós, nesse dia, nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo que esteja em decreto de morte, conta as nossas vidas. Temos que ficar de pé, porque Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua libertando, continua salvando, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua salvando almas. Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Quarto milagre Jesus deu agora. Os coveiros que estavam esperando para enterrar o defunto, vai ter que ficar de férias. Porque Jesus chegou para dar vida. Ei, Jesus está dando vida nesta noite. Jesus está dando vida na tua casa. Jesus está dando vida no teu ministério. Jesus está dando vida na tua despensa. Jesus está dando vida para o teu casamento. Jesus, ele está dando vida para a tua família. Ora baixandarabarás terra. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ei, teve mãe que entrou aqui nesta noite e o teu filho está morto espiritualmente. Porque nós temos que entender que existe a morte física e a morte espiritual. Jesus está mandando eu dizer para você, minha filha, não chores que eu vou tocar no esquife. Não chore mais, porque eu vou visitar lá e vou tocar no esquife, e você vai saber que eu sou o teu Deus. Tenho ouvido as tuas orações. E eu cheguei para tocar no esquife. Você que está na tua casa, Deus está tocando no teu esquife. Meus irmãos, sabe por quê? Porque tem horas que a gente estamos morto espiritualmente. Quando a gente para de fazer 3 coisas, declara-se morto espiritual. Se você não tem mais desejo de ler a palavra, meu irmão, volte a ler. Se você não tem mais desejo de dobrar o seu joelhinho e orar com os joelhos no chão, irmão, é melhor você voltar, porque o negócio está ficando feio. Se você não tem desejo de se consagrar a sua vida para Deus, volte, porque a morte espiritual está chegando. Mas Jesus está quebrando nesta noite morte espiritual. Jesus chegou para tocar no teu esquife e te levantar e falar: eu te chamei para ficar de pé, eu te chamei para pregar minha palavra, eu te chamei para profetizar. Meus irmãos, eu termino aqui esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Saia desta noite de pé. Saia desta noite revigorado na palavra de Jesus. Não importa o que aconteça lá fora. Eu aprendi com um pastor. Ele falou: meu filho, pode o mundo estar virado de ponta cabeça, mas a igreja de Cristo, ela não está em crise. A igreja de Cristo está em Cristo. O mundo está em crise, mas aqui dentro nós estamos em Cristo Jesus. Então nunca diga que você está em crise. Você está em Cristo. Você quer ver? Você tomou café hoje, não tomou? Você almoçou hoje, não almoçou? Você sair daqui, não vai jantar, não vai jantar? Vai jantar. Talvez teu carro está te esperando aí fora para te levar para... Jesus está cuidando ou não está? Jesus está cuidando da tua vida ou não está? Oh meu Deus, tem tanta gente na UTI, você está respirando aqui, glorificando o nome de Jesus. Jesus está cuidando de você ou não está? Ei, você que está aí na tua casa, está faltando alguma coisa para você? Jesus está cuidando de você ou não está? Jesus está cuidando da tua vida ou não está? Ei, é tempo de ficar de pé, porque quando a trombeta tocar, Jesus, ele vai vir buscar uma
a igreja de pé. Quem tiver prostrado vai ficar, mas quem tiver de pé, Jesus vai falar: vinde bendito vinde bendito, vem para a casa de meu Pai, porque lá tem muitas moradas. Meus irmãos, eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Você que está na sua casa, se você quiser aceitar Jesus, este é o tempo é hoje, de você se render aos pés da cruz, de você se levantar. Jesus já falou nesta noite que está tocando no teu esquife para te levantar. Aceite Jesus como único Salvador da sua alma. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Todos são crentes aqui, irmãos? O irmão é crente, já aceitou Jesus? Já? Que Deus continue te dando força e continue de pé. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor, porque Ele é o mesmo. Operou ali em Naim, mas opera aqui também. E opera lá em Naim também, se existir a cidade hoje. Ou o nome da cidade em que estiverdes. Nós estamos num grupo reduzido, aqui na igreja, no santuário, mas a igreja hoje